Então, gente, hoje eu vou falar da copaíba, da nossa copaíba do Brasil, né? Do norte e nordeste do Brasil, que a gente tanto fala, né? Todo mundo sabe do poder da copaíba e a gente sabe do poder que tem até mesmo na Amazônia com relação à copaíba, né? Que é uma extração dessa resina e que a gente, que é uma árvore que que atinge mais ou menos uns 30 metros de altura e a gente tira a resina da copaíba para fazer esse óleo de copaíba, né? Esse óleo essencial. E é bem interessante que os óleos da doTERRA da copaíba, ela é extraída de quatro, tá? De quatro tipos de copaíba, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas isso não começou agora, né? Essa extração, para falar sobre a copaíba. Isso já vem desde o século XVI, né? A gente tem práticas tradicionais dos nativos, né, que manipulavam cosméticos, sabonetes, cremes, loções, até mesmo perfume, com a copaíba, sabendo desse poder que os antigos já sabiam disso, né? Então, ela tem um aroma bem acondimentado e amadeirado, tá? Então, vamos seguir. Aí, como eu falei, a copaíba ela é extraída de quatro espécies de planta da copaíba. A Copaifera cariocéia, a Copaifera longstophy, a officinalis e a reticulada. Então, eles fazem a extração dessas dessas quatro resinas, para fazer a copaíba da doTERRA. Então, por isso que ele é bem mais intenso, né? Essa questão dessa resina, do poder dessa copaíba que a gente está falando o tempo inteiro dela, né? Então, a copaíba ela tem o beta-cariofilene, que é o cariofileno, e que é um sexterpeno natural que apresenta várias propriedades que a gente já sabe, né? Que é anti-inflamatório, para tratamentos de artrite reumatoide, é um antibiótico nosso natural. Então, ele é muito poderoso e, principalmente, a gente sabe que ele também trabalha nos nossos neurotransmissores, tá? Isso já está também comprovado e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Quais são as propriedades da copaíba? A gente sabe, ó, ela é cicatrizante, antisséptica, antibacteriana, diurética, anti-inflamatória, expectorante, analgésica, antioxidante e estimulante. Então, quando a gente faz uso, por que ele serve isso tudo? Ele serve isso tudo porque, assim, todas aquelas composições químicas que tem dentro da copaíba, ele tem várias, ele serve para um monte de coisa, né? Ele vai agregar dentro do nosso corpo e vai fazer o nosso corpo a produzir aquilo que a gente está necessitando no momento. Então, quando você pega o óleo da copaíba, você passa no corpo, você passa diretamente, é tanto que eu vou passar até mais à frente, mas quando você mistura ela de Piblu com copaíba e passa diretamente na articulação dolorida, você consegue o poder do Piblu como analgésico também e a copaíba como um anti-inflamatório, como um analgésico, um antioxidante. Então, ele vai ajudar aquela articulação a ficar um pouco melhor. Quando você usa até a copaíba com um problema de garganta, que eu estou fazendo uso até mesmo dela por ingestão, como você tem, o poder dela é inacreditável, você pode usar para tudo. Então, você quando mistura, faz um blend que a gente chama, né? Quando você mistura a copaíba com outros óleos, você agrega poderes dentro daquele blend para você ter um objetivo que você quer, né? Então, mas ela por si só, sozinha, ela já tem todas essas características, né? Então, no machucado, numa escoriação, para a questão analgésica, copaíba é perfeito, né? Então, é uma forma de você ter algo prático na sua mão. O que eu sempre repito até mesmo, né? Nosso corpo, ele tem a capacidade de produzir tudo, né? A gente tem todas as substâncias no nosso corpo para nos curar. A gente tem a autocura o tempo inteiro, né? Então, quando você tem um processo inflamatório, o nosso corpo, se você não tomar absolutamente nada, ele vai fazer o processo dele anti-inflamatório. Ele vai botar
a sua defesa para trabalhar e fazer com que ele mesmo resolva. Muitas das vezes a gente que não tem a paciência de aguardar determinadas coisas, né? Igual quando um médico, gente, chega uma criança e fala assim, você tem que aguardar 3 dias de febre. A mãe muitas das vezes não consegue esperar os 3 dias de febre porque pode ser uma virose. Não, tá muito alta, tá muita coisa assim, eu não posso esperar esse tempo todo para uma criança com febre. E a gente precisa daquele tempo necessário para o corpo reagir, criar as suas defesas. E quando você faz uso da medicação, muitas das vezes imediata, sem deixar o seu corpo produzir aquilo ali, você corta, é como se você batesse uma barreira e você não deixa, você acaba deixando mais vulnerável o seu corpo, né? Então a gente precisa ter essa questão da própria paciência e esperar um pouco. Por que eu não posso, muitas das vezes, você tomar uma medicação, uma febre, espera 30 até 38, ninguém gosta de esperar, né? A gente já toma logo um antitempo, porque a gente fica preocupado com outras coisas, principalmente a gente da área de saúde, nossa imaginação fértil, porque já imagina um monte de coisa. Você não pensa somente numa febre, já pensa logo numa pneumonia, numa meningite, tu só pensa em coisa ruim. Então a gente precisa, assim, o que o corpo já faz. Se você usa um óleo essencial que é natural, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar com que o seu corpo pare de produzir, senão ele vai estimular o seu corpo a produzir aquilo que você já tem. Então, quando você toma até mesmo a copaíba, você passa a copaíba, ou você faz a inalação da copaíba, você inalou, você vai levar aquele anti-inflamatório para a parte respiratória, né? Quando você ingere, mas vai chegar no teu corpo no total como um todo. Passou, você vai ter aquele uso tópico até mesmo, que vai cair na corrente sanguínea e vai ter um processo anti-inflamatório. Se você fizer ingestão, vai fazer do mesmo jeito. Então, ele é muito potente para isso. Ele vai ajudar o seu corpo a produzir, estimular você fazer. Só que tem que ter um tempo. Ele vai fazer aquele processo, muitas das vezes uma secreção vai sair um pouco mais amarelada, chega até um pouquinho de verde, mas você vai regredir naquele tempo necessário, que a gente também tem que esperar com a medicação. Você toma um antibiótico, você tem que esperar de 24 a 48 horas para começar a fazer um efeito, né? E aqui também é a mesma coisa, não é imediato, mas a gente quer que tudo pare, é ter um pouquinho de paciência, mas funciona perfeitamente, né? Então, a copaíba é poderosa, é uma coisa muito impressionante com relação a isso. A gente precisa dar um valor para as coisas mais naturais e botar na cabeça que a gente tem essa capacidade, porque o nosso corpo consegue fazer isso, né? Então, como é que a gente pode fazer essa questão? A gente pode usar topicamente, aromático e ingestão, tá? O tópico é bom que a copaíba, ela é muito forte. Ela tem óleos que a gente pode fazer o uso, que eu não aconselho nunca, mas tem óleos que a gente pode fazer, não é necessário fazer a diluição para usar topicamente. Mas a copaíba é muito forte. Não tem a possibilidade de você usar topicamente mesmo se você não tiver nada à mão. Tenta botar para diluir, porque ele é bem sensível à nossa pele. Então é bom que dilua, tá? Dilua como? Você pode diluir com o óleo de coco, você pode diluir com azeite, você pode diluir com qualquer coisa de óleo vegetal, né? Para você fazer o uso tópico da copaíba, porque ele é muito forte, tá? Então, você dilui para usar topicamente em qualquer lugar, para fazer o uso de uma articulação, ou para fazer até mesmo de ATM, para você fazer numa ferida, tem que ser diluído. Tá? No modo aromático, como eu falei, assim, você tá com uma pneumonia, tá com resfriado, faz uso do aromático com a copaíba, que você está levando o anti-inflamatório diretamente para suas vias respiratórias, além do efeito dele energético, até mesmo de sintomas mesmo de emoção, né? Ele é maravilhoso para isso, ele dá uma equilibrada, né? Porque ele é uma resina, ele é do tronco, ele te dá uma equilibrada no emocional também. Então, no aromático a gente faz isso, vai fazer todo o efeito, não só naquela região, mas é importante. Por ingestão, pode ser direto na boca, ou na cápsula,
ou diluído no copo, com mel e tomar, tá? Faz o efeito muito bom também para isso. E aí, eu botei aqui no uso tópico, dei até uma receitinha que é bem interessante, que nessa convenção foi falado muito sobre a copaíba também. Então, aqui eu botei esse potinho, né, que a gente pode fazer pomadinhas dele, que eu tenho já pronta essa pomada, que é para dor, tá? Então, você pode fazer em pomada, ou você pode usar ele no vidrinho de Rolon de 10 ml, tá? A quantidade que você vai colocar de óleo vai depender do que você quer. Se é um vidrinho desse de 30 gramas ou um vidro de 10 ml, tá? E você vai ver isso. Quando você faz, não dá para você botar um creme neutro que eu botei aí embaixo no vidro de 10. Mas você pode usar óleo de coco, azeite, qualquer óleo vegetal para você fazer a diluição dele, no caso de cima para dor. Nessa receita eu sempre coloco, ó, lavanda, deep blue, pinheiro siberiano e manjerona, tá? Junto com a copaíba. O que eu fiz nesse mix aí? A copaíba eu usei como um anti-inflamatório, né? Como cicatrizante, eu usei ele como antioxidante, usei tudo isso. A lavanda, eu ajudo na acalmar a pele naquele momento, aquela região. Além de eu passo topicamente, a gente lembra que a gente está inalando aquele odor ali também, tá? Aquele aroma. A lavanda vai acalmar a pele, vai diminuir aquela situação daquela região que você está passando para dor. Por quê? Quando você fala de dor, não é só aquele local que fica doído. Toda em volta, todo o entorno. Se você tem uma dor no joelho, a sua coxa também tá traumatizada. A coxa também fica sentida, né? Então você precisa trabalhar a coxa, muitas das vezes até mesmo a própria panturrilha, né? Porque aí você consegue. Então, a lavanda vai dar acalmada, vai dar uma relaxada na musculatura. Então, agregar a lavanda quando eu penso nisso. O Deep Blue é justamente para dor, né? Então eu usei o Deep Blue, eu quero usar ele naquela região do joelho para diminuir a dor. Então usei anti-inflamatório, um relaxante muscular, mais o Deep Blue para dor. Pinheiro siberiano é ótimo para quem tem artrite reumatoide, para quem tem artrose, para quem tem qualquer coisa mais profunda, um pouquinho, chegue até osso, tá? Pinheiro siberiano é muito bom para isso. E fora que faz aquela questão, o pinheiro, quando você usa assim, principalmente para joelho, né, para quem tem problemas articulares, assim, de articulação, você quebra um pouquinho aquela pessoa que tem mais dificuldade de se dobrar, de liberar, se permitir algumas coisas. Então, o pinheiro faz esse trabalho também. A manjerona é ótimo para esse processo mais agudo, tá? Então, você faz um mix desse, então, copaíba, lavanda, deep blue, pinheiro siberiano e a manjerona. Colocando nesse vidrinho aí de 30 ml, então, geralmente eu uso 7 de deep blue, 7 de copaíba, 12 de lavanda, 4 de pinheiro e 4 de manjerona, tá? Então, aí eu faço essa pomadinha e fico usando direto, tá? Só não esquece que a gente não pode ficar botando a mão, muitas das vezes, dentro da pomadinha, tá? Pega alguma coisa para pegar essa pomadinha, que é a melhor opção para você não estragar, que a gente acaba estragando ela. Principalmente se usar de vez em quando. Eu uso muito, então, ou seja, praticamente toda semana eu tenho que ficar repetindo isso. É excelente para isso. Ah, mas também tem. Aí você pode usar até mesmo com creme. Ah, eu não tenho outra coisa. Usa um creme, porque líquido é ruim para essa pomadinha, tá? A não ser que seja no Rolon, tá? Mas ou no creme ou no gel neutro é uma opção para pomada. A outra opção que a gente tem para neurotransmissores. Vários relatos, isso eu não testei, tá? Só testei para problemas de AVC, somente o olíbano, né? Que é o frankincense. Mas vários relatos de pessoas que tem crise convulsiva, até mesmo tumor direto, usaram a copaíba junto com o frankincense, usando várias vezes ao dia, não é uma única vez. Melhoraram muito, tá? Com isso, até mesmo pela questão para quem tem autismo, para quem tem Parkinson, então é excelente, fizeram somente a junção da copaíba junto com o frankincense, tá?
E aí trouxe para a parte olfativa para a gente não esquecer nunca, né? Então, assim, quando você inala uma molécula dessa, do óleo essencial, imediatamente isso chega lá no seu tecido olfativo, no bulbo olfativo, a interação do sistema límbico, que você vai mexer com a sua questão mesmo emocional e também da sua memória mesmo olfativa. Muitas das vezes você cheira um óleo, você lembra da sua infância, um caso mais antigo, que faz você lembrar bem disso, né? E até mesmo desperta emoções. E quando você faz no outro lado, na questão, quando você mexe também no seu sistema límbico, vai para o hipotálamo, que é uma região do seu cérebro, e hipófise, liberação de hormônios, resposta fisiológica. Você vê que ele faz isso todo, esse processo, que você vai ter uma resposta na questão do óleo no seu corpo, que ele vai fazer, independente de você acreditar, independente de você fazer qualquer coisa. Eu não preciso nada disso, porque o seu corpo vai responder àquela molécula que entrou no seu organismo, né? De qualquer forma, ele vai fazer o efeito dele, tá? E aí eu coloquei na questão inalatória. Como é que a gente pode fazer? Com difusor, com uma gota na palma da mão, esfrega e inala, tá? A base de spray também, tudo é inalatório. Para essa questão, eu tô com questão respiratória, posso usar a copaíba, frankincense e o peppermint, né? Que você vai fazer anti-inflamatório. O frankincense, além de, independente de ele fazer qualquer coisa, ele já potencializa todos os efeitos, né, dos óleos. Como eu quero a parte respiratória, eu estou dando anti-inflamatório, antioxidante, cicatrizante, tudo isso. O frankincense, ele vai me dar toda essa questão de equilíbrio ali, ele vai me ajudar como um antibiótico potente, né? E o peppermint na parte respiratória, que vai abrir meus pulmões para isso, tá? Então, é uma forma de a gente usar ou na mão ou no difusor direto para você ter o efeito. E na ingestão, como eu falei, a gente pode diluir em água, ou na água toda vez, se você, não, eu quero igual estou botando aqui na garrafa. Eu posso pingar direto aqui. Porém, a gente sabe que se você pinga aqui, vai ficar o resíduo lá. Então, é importante, se você quer beber de uma vez só, dilui numa gotinha de mel e faz a ingestão, um copo. Não, eu posso pingar diretamente na boca. Ou eu posso botar ele no copo. Quando a gente fala até mesmo de pingar diretamente na boca, a gente sabe que quando vira o óleo, tem vezes que cai mais de uma gota, né? Então, às vezes, você pingar na colher é uma posição mais segura para a gente manter e não ter problemas, tá? E aí eu vou contar aqui até o caso que do poder dos óleos essenciais. Eu vou botar mais à frente um vídeo, né, do Dr. David, que vai falar sobre do que o trabalho dele, até mesmo com a copaíba, do trabalho científico que vai ser. Então, aqui eu trouxe os óleos essenciais potencializam o cérebro, né? Quais são esses óleos que potencializam o nosso cérebro para estimular isso? O alecrim e o capim-limão. A gente sabe que o alecrim é um óleo que estimula, que é o óleo do estudante, né? Ele estimula o tempo inteiro o cérebro, né? Para dar foco, concentração. O capim-limão também. A copaíba, que a gente sabe que ele é um neurotransmissor, ele estimula muito, tá? O peppermint é outro que também traz foco, concentração. É um óleo muito bom, tanto que quando você faz até mesmo uma academia, cheirando o peppermint para te dar somente de disposição, você consegue se concentrar para fazer aquele exercício, para o que você está fazendo, você consegue estar bem concentrado, às vezes você nem percebe, como eu vi relato, às vezes assim, eu tenho um cliente que ele tinha o hábito de ficar com aquela perna balançando o tempo inteiro, há anos com aquela perna balançando, de tanto usar lavanda, nem percebeu que parou de fazer isso, quem percebeu foi a esposa, né? Que ele não está mais sacudindo a perna, porque está parado há tempos. Ele mesmo percebeu, muitas das vezes a gente não se percebe, né? Então, essa questão do foco, o peppermint faz isso. O frankincense é outro que potencializa, a gente sabe que ele também é um neurotransmissor, a gente consegue trabalhar com todos esses Parkinson, autismo, AVC em si, né, todas essas questões.
Tangerina e bergamota é outra, né, que traz a bergamota, te dá alegria, te dá uma energia a mais, uma concentração, um olhar para si mesmo, né? A lavanda e o eucalipto é outra também, que faz muito você voltar e refletir, pensar. Então, se coloca, né, nessa questão cerebral de você se encontrar com você mesmo, de você ser amiga das suas... de você, da sua parceria. Você vira parceiro de você mesmo, né? Junto com o eucalipto. E aí, ó, quando você fala do desequilíbrio dos neurotransmissores, né? O desequilíbrio dos neurotransmissores estão presentes em muitas condições, ó, incluindo esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, autismo e doença de Parkinson. Alguns medicamentos têm como alvo esses receptores para permitir que seu corpo receba mais ou menos certos produtos químicos. Isso é o objetivo da medicação que a gente faz uso do sintético. Né? Enquanto os óleos essenciais, eles agem de uma maneira semelhante. Ele vai entrar justamente para atingir aquele neurotransmissor. Só que esse produto químico vai provocar uma resposta no seu corpo. Ele faz você com que ele estimule o seu corpo a produzir aquilo ali. Acorda que você consegue. Você vai fazer como se te desse uma injetada, aquele amigo, assim, porra, cara, vai lá, você consegue sim. Vamos lá, eu vou fazer junto com você. É mais ou menos isso que forma a diferença de que eu já falo algumas vezes, mas sobre o sintético e os óleos, né, as terapias. E aí eu vou trazer até o mesmo estudo da copaíba e do CDB. O que é o CDB? CDB é o carnabidiol, tá? Que a gente está famoso aqui. Não vou falar contra nada. A gente está só comparando, tá? A gente está fazendo um trabalho, um estudo científico de comparação da copaíba e o CDB. Tá bom? Então, o cannabis, que a gente sabe que a gente hoje está tendo vários estudos que pessoas estão tendo um benefício absurdo do canabidiol. E tem gente que também não tem resposta, assim. Eu tive casos de pacientes que não tiveram resposta, foi o efeito rebote com o CBD. E o CBD, né, que a gente sabe que é o canabidiol, ele tem uma baixa concentração em relação à copaíba, não é um óleo essencial, né? Porque ele não é um óleo essencial. Ele é é extraído justamente daquela planta, mas não é um óleo. E você tem que separar, que a gente sabe que tem duas coisas, que é o CBD e tem o THC. O THC é o que deixa o barato da maconha, né? Então, tanto que os estudos são feitos muito em cima do CBD, que você precisa separar essas duas substâncias para você ter o efeito. Que é por isso que essa questão da legislação que está grande, né? Aquela coisa toda, está caro, porque você tem que provar ainda muita coisa, você tem que mostrar que aquilo ali está deslocado um do outro, que está separado. Porém, existem vários estudos que, quando essas duas substâncias estão juntas, você consegue uma melhora maior, às vezes, no quadro de dor, tá? Mas não sei porque fica barato ou qualquer coisa, mas tem essas questões dessa separação. Para uns, às vezes, faz efeito, para outros não. Mas é tão importante quanto. Mas vale a importância. Até mesmo que o CBD, ele interage... a gente fala do CB2, do CB1, tempero. E o THC, que é a outra substância que dá o barato, ela acaba interagindo com as duas, né? Com os dois efeitos psicotrópicos que a gente chama, que é essa interação. Então, é importante. E a copaíba, por outro lado, ela já faz esse processo normal. Ela atinge tanto o CB1 como o CB2. E fizeram a cromatografia, né? Fizeram um estudo dos dois em comparação, que você vai ver mais à frente, que o tanto que tem, a copaíba tem muito mais componentes químicos de maior quantidade do que o CBD. Então, é só comparação, não estou dizendo que é ruim ou não, tá? Então, mas é legal a gente saber disso, que tem pesquisas sobre a copaíba e o CBD, e que esses receptores que a gente está fazendo no nosso corpo, às vezes é uma opção, porque o CBD ainda está muito caro. Às vezes a copaíba é uma opção antes de chegar nele, é questão de cada um, tá?
Então, vou trazer isso aí para a gente falar um pouquinho. Esse vídeo aqui é bem interessante, gente. Vamos assistir rapidinho. Ele tá de brincadeira comigo. Não. Por quê? Não quer abrir. Deixa eu ver se ele volta. Não, mas eu passo então, porque esse é o último. Eu abro então diretamente lá para vocês, porque é bem interessante esse vídeo, tá? Eu vou só finalizar aqui, que é o último, e abro sem esse recurso para a gente assistir, tá? Espera aí que eu vou fechar.